Meninas, meninos, saudações. Vamos conversar um pouco sobre os problemas que estão acontecendo agora lá no Líbano, culminando com a explosão no porto de Beirute agora na semana passada. O Líbano é um país que vive uma situação conturbada do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social e já há muitas décadas, com períodos de melhora e períodos de agudização dos problemas, como tem acontecido agora na década de 2010, culminando com este episódio lamentável da explosão no porto em Beirute. Então vamos tentar entender um pouco melhor alguns dos problemas que ocorrem nessa sociedade libanesa. O Líbano, como nós o conhecemos na atualidade, é o resultado do início do desmembramento do velho Império Turco-Otomano no final do século XIX e no início do século XX, especialmente a partir da década de 1910, quando as potências que viriam a ser vencedoras da Primeira Guerra Mundial, Reino Unido e França, dividem o Oriente Médio em áreas de mandato, área de controle de uma ou de outra, através do acordo Sykes-Picot. A região da Síria, a região do Líbano, entre outras, passam a ser áreas de controle da França. Entretanto, o Líbano se torna independente deste domínio francês na década de 1940. Em 1943, há reconhecimento internacional da independência do Líbano, mas o Líbano tem uma nacionalidade libanesa que eu diria é mais formal do que real, substancial, dada a diversidade étnica, dada a diversidade religiosa que se manifesta na população. Vejam aqui o nosso gráfico setorial que mostra 27% da população de xiitas, 27% de sunitas, os grupos individualmente, xiitas e sunitas majoritários, seguidos pelos maronitas, 21%, e depois outros grupos menores, católicos gregos, cristãos ortodoxos, outros grupos de cristãos e drusos, que compõem o restante da sociedade. Grosso modo, nós poderíamos identificar uma grande divisão nessa população, que seria, de um lado, um pouco mais da metade da população de muçulmanos e um pouco menos da metade da população de cristãos. Mas notem que não é uma divisão simples entre cristãos e muçulmanos. Os cristãos são maronitas, ortodoxos, católicos, e entre os muçulmanos não há grandes diferenças teológicas entre xiitas e sunitas, mas há fortes diferenças políticas entre os dois grupos, que frequentemente cria animosidade de parte a parte. Vamos aumentar a complexidade dessa diversidade de populações do Líbano. Aqui está o nosso mesmo gráfico setorial, começando com os maronitas, e eles é que têm uma histórica ligação com a potência que se tornou mandatária, em especial do Acordo Sykes-Picot, até a década de 1940, a França. Isto mostra que, através dos maronitas, há uma forte relação do Líbano com o Ocidente de modo geral. Não apenas em relação à França, mas existe uma outra potência europeia que acaba tendo influência sobre a região, junto principalmente à região imediata vizinha ao sul, a região da Palestina. Trata-se do Reino Unido, que de acordo com Sykes-Picot, no acordo Sykes-Picot, passa a ser potência mandatária sobre, entre outras, essa região, especialmente a partir da década de 1920. Então há uma relação entre o Reino Unido e os palestinos. Essa relação não é positiva, não é associativa. O Reino Unido, nós vamos ver na sequência, é um instrumento que era utilizado, entre outros, para expropriação de terras desta população majoritariamente muçulmana sunita de palestinos e, consequentemente, uma outra ligação com o mundo ocidental através da Palestina, o Estado de Israel criado na Palestina a partir da expropriação de terras de populações que nós vamos chamar de palestinos e também, consequentemente, os Estados Unidos aliado de Israel na região. Tudo isso através dos maronitas. Ainda sunismo, a aproximação desta causa palestina, porque os palestinos são, não exclusivamente, mas majoritariamente, muçulmanos sunitas. Nós vamos ver na sequência a formação da OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, que vai se rearticular no Líbano na década de 1970. E quem vai gerar este acolhimento? Os
sunitas libaneses. Ainda os xiitas, onde nós encontramos o partido Hezbollah. Eu coloquei as duas grafias, tá? Essa era a mais usual que nós tínhamos nos anos anteriores e mais recentemente a imprensa começou a utilizar esta grafia aqui, tá certo? Então vocês podem encontrar as duas. E o Hezbollah tem ligação com a Síria, com o Irã, né, com os alauítas, né, sírios, que é um ramo do xiismo, com o Irã e com a Rússia, portanto, a União Soviética aliada da Síria. Então vejam como há um grau de complexidade bastante elevado junto a esta diversidade étnico-religiosa da população libanesa. Como então isto vai se organizar na década de 1970? Eu coloquei aqui para vocês o mapa que mostra o Líbano e mostra as duas potências regionais próximas do Líbano, extensa fronteira da Síria com o Líbano e uma pequena fronteira de Israel com o Líbano, país então que seria uma região de tensão entre as duas potências adversárias regionais, a Síria e Israel, e ainda com uma importância física, tendo em vista, para os padrões da região, ter um litoral bastante extenso para o mar Mediterrâneo, aumentando, portanto, a importância estratégica do Líbano. Na década de 1970, inicia o conflito civil entre cristãos e muçulmanos, tá certo? Um dos fatores, e voltando ao slide anterior, a gente vai retomar isso no próximo slide, um dos fatores da guerra civil libanesa é a rearticulação da OLP, Organização para a Libertação da Palestina, no território libanês contra os interesses de Israel, contra os interesses americanos e contra o interesse dos cristãos libaneses, especialmente os maronitas. Se inicia então o conflito civil entre cristãos e muçulmanos em 1975. Eu coloquei o mapa para nós percebermos como o conflito civil libanês não fica restrito ao território, à sociedade libanesa. Nós encontramos uma segunda camada intensificadora do conflito, que é a geopolítica regional. Então nós vamos ter Israel apoiando os cristãos na guerra civil libanesa e a Síria apoiando os muçulmanos na guerra civil libanesa. Colocamos então uma camada acima do conflito civil que intensifica este conflito civil. Podemos colocar agora mais uma camada acima destas, porque nós estamos nos anos 1970, nós estamos na Guerra Fria e Estados Unidos dá apoio a Israel, que dá apoio aos cristãos. A União Soviética apoia a Síria. A Síria hoje é presidida por Bashar al-Assad. Nos anos 1970 ela era presidida pelo pai de Bashar al-Assad, Hafez al-Assad, aliado estrutural da União Soviética. Isto é um problema de altíssima gravidade. Porque desde as superpotências mundiais, Israel e a Síria têm uma percepção de não haver necessidade de negociação. Eu sou um país e eu tenho apoio de uma superpotência. Eu tenho recursos financeiros, eu tenho tecnológico, eu tenho recursos militares, eu não preciso negociar. A mesma percepção que passam a ter os muçulmanos apoiados pelos sírios, os cristãos apoiados por Israel. E, portanto, a partir dessas camadas que eu constituí com vocês na análise do slide, a gente tem uma dificuldade ainda maior de negociar a superação do conflito na região e uma intensificação da violência no conflito civil libanês. Tudo bem? E de onde vem esta OLP? Para nós entendermos a OLP, nós precisamos voltar um pouquinho no tempo e pensar na formação do Estado de Israel e antes disso no movimento sionista. Então, há nesta região, até o final do século XIX, grandes contingentes de população muçulmana sunita, né, de idioma árabe, que nós viríamos a denominar de palestinos. Mas, no início do século XX, o movimento sionista, que objetivava a criação do Estado de Israel, aumentou a migração de judeus, principalmente europeus, para esta região que se tornou mandatária britânica. Então nós vamos ter a população nativa, a população de idioma árabe, de religião muçulmana sunita, expulsa do seu território, expulsa pelo movimento sionista, expulsa pelo imperialismo britânico. E essa população vai ser realojada aonde? Ora, nos países vizinhos, normalmente espontaneamente, inclusive com graves maus tratos dos governos de países vizinhos a estas populações migradas, que agora nós vamos chamar de palestinos. Essas populações migram e se fixam no Egito, na Jordânia, na Síria,
no Líbano que nós estamos estudando. Na década de 1970 nós encontrávamos refugiados palestinos no Líbano na faixa de 350 mil pessoas. Hoje nós temos mais de 450 mil pessoas palestinas no território libanês. Agora, vamos dar mais um passo. Será que os palestinos perdem as suas terras por pressão do sionismo, pela criação do Estado de Israel, pela pressão do imperialismo britânico, pela pressão da geopolítica americana, mas não reagem? Claro que eles vão reagir, especialmente nos anos 1960, quando é criado, com o apoio dos países árabes, de alguns países árabes vizinhos, um grupo armado para atacar o governo de Israel, para atacar o território israelense, com o objetivo de criar o Estado da Palestina. Trata-se da OLP, a Organização para a Libertação da Palestina. As duas principais áreas de atuação da OLP na década de 1960 eram esta regiãozinha, que nem deveria estar dessa cor, porque é uma área litigiosa, faixa de Gaza, e esta regiãozinha, que também não deveria estar com essa cor, é uma outra área litigiosa, chamada Cisjordânia. A OLP, instalada nessas duas regiões, não é o único, mas é um dos fatores da guerra de 1967, Guerra dos 6 Dias, quando Israel ataca os países árabes vizinhos e, entre outras, ocupa militarmente estas duas regiões, expulsando os guerrilheiros da OLP dessas duas áreas. A OLP então se reorganiza no território jordaniano, mas em 1971 o rei da Jordânia organiza suas tropas e expulsa a OLP do seu próprio território. A OLP então vai ser acolhida no Líbano. Lembra, 27% de população muçulmana sunita, que tem acesso ao poder. Então, no Líbano é que a OLP vai acabar sendo acolhida, tornando então um foco de tensão regional e um foco de tensão nacional, tendo em vista a oposição entre muçulmanos de um lado, inclusive os sunitas, e os cristãos do outro lado, em especial os maronitas, tá certo? E daí a gente tem a rearticulação da OLP no Líbano como um fator importante do início do conflito civil libanês em 1975. Avançando na intensidade do conflito em 1976, os muçulmanos libaneses passam a ter apoio direto de tropas da Líbia, e em 1978 Israel passa a invadir o território libanês e, portanto, o conflito civil não está agora restrito às populações libanesas. Tropas da Síria, tropas de Israel atuando dentro do território libanês. Antes de nós avançarmos, há um episódio gravíssimo da história do mundo ocidental, da história do mundo pós-Segunda Guerra Mundial, da história do Oriente Médio, na década de 1980, que é ligado à Guerra Civil Libanesa e que é ligado a esta migração de populações palestinas, e em meio ao conflito civil do Líbano. Trata-se dos episódios dos massacres de Sabra e Shatila. Em 1982, o presidente libanês Bashir Gemayel é assassinado em um atentado atribuído às populações xiitas. Os palestinos são muçulmanos, sunitas principalmente. Então, um conflito civil entre muçulmanos e cristãos, sendo que entre os cristãos o grupo majoritário é os maronitas. Como uma reação contra o assassinato do do presidente Bashir, falanges cristãs invadem 2 campos de refugiados, Sabra e Shatila. Campos de refugiados. Campos de refugiados são áreas que acolhem populações, nesse caso, de palestinos. Populações que são principalmente populações civis, aqueles 350 mil que eu falei para vocês no slide anterior, que nas décadas anteriores migraram desde Israel em direção a outros países, inclusive o Líbano. Mas o que estas falanges fizeram? Essas falanges mataram indiscriminadamente as populações desses campos de Sabra e Shatila. Populações de homens, sim, mas também mulheres, também crianças, também idosos, foram todos mortos indiscriminadamente, sendo que há uma responsabilidade de Israel neste processo, porque os campos estavam sob a segurança do coronel do exército de Israel em invasão no Líbano, Ariel Sharon.
não houve acusação contra Ariel Sharon em cortes internacionais por crimes contra a humanidade relacionados a este episódio, porque Israel não reconhece jurisdição de tribunais estrangeiros sobre os seus cidadãos. Mas houve um processo doméstico em Israel. Esse processo responsabilizou sim o senhor Ariel Sharon, mas a responsabilização foi de fundo culposo e não de fundo doloso. Na leitura da justiça israelense, ele apenas fazia a segurança dos campos, então ele não teria dolo no processo. Não sei se eu concordaria com isto. Não apenas ele não foi criminalizado, como eventualmente na década de 2000 ele se tornou primeiro-ministro de Israel. Esses episódios, como eu disse, são de altíssima gravidade. Trata-se de um dos piores massacres da história mundial depois da Segunda Guerra Mundial. Como uma forma de ilustração, de descrição destes massacres, eu recomendaria para vocês uma produção filmográfica, uma animação, chamada Valsa com Bashir. Essa animação retrata, constrói, vamos dizer assim, as condições do massacre desses dois campos de refugiados. Essa animação teve uma muito grande repercussão mundial no final da década de 2000. É de excelente qualidade técnica e de uma excelente qualidade, eu diria, em termos históricos, né, na descrição dos fenômenos. Inclusive com mais uma coisa. Dado toda essa descrição do slide, a gente até pode ter algum tipo de ranço em relação, por exemplo, às falanges cristãs, em relação ao conflito civil libanês, em relação ao governo israelense, com certeza. Pensando em governo israelense, será que esse ranço poderia ser estendido às populações israelenses, aos judeus em geral? Lembrem-se, tomem sempre muito cuidado com essa última forma, é preconceito. E todo preconceito é antiético, todo preconceito é burro. Então o governo de Israel pode ter incorrido em falhas das mais graves, afrontas a direitos humanos dos mais graves, em especial nestes episódios. Mas isso não é extensivo à população israelense. Isto não é extensivo à comunidade de judeus. Por sinal, quem teria sido o produtor, roteirista e diretor desta obra, Valsa com Bashir? Um cidadão israelense, que se hoje é cineasta, na década de 1980 era soldado do exército de Israel e participou da ocupação israelense do Líbano. Esteve nos massacres, viu os massacres de Sabra e Shatila e reconstituiu a sua experiência nesta obra, que é extremamente crítica a esses episódios em geral, e inclusive ao governo do seu país, ao governo de Israel. Uma coisa que o governo faz, a outra coisa são as pessoas cidadãs, né, israelenses ou pessoas de uma religião, os judeus, assim como as pessoas que foram massacradas no campo de refugiados. Eles são palestinos, na sua quase totalidade, cidadãos comuns e que foram massacrados. Nos anos 1990, nós temos uma mudança na geopolítica mundial. Lembrem-se que eu destaquei para vocês nos slides anteriores as camadas do conflito civil no Líbano, e havia uma última camada ligada às superpotências Estados Unidos e União Soviética, que intensificava o conflito junto ao território libanês. Mas nos anos 1990 não há mais Guerra Fria, não há mais União Soviética. Então uma das partes perde recursos financeiros, tecnológicos, militares. E aí que aparece uma sacada, porque não é a hora de a outra parte, em especial a partir dos Estados Unidos, né, ganhar o conflito militarmente. A geopolítica americana foi bastante inteligente e não deixou de ter um fundo humanista consequente, porque a pressão dos Estados Unidos como potência remanescente pós-Guerra Fria não foi para vencer e viabilizar a sua influência. Foi sim para viabilizar a sua influência, mas através de um esforço de estabilização da região. Nós temos, por exemplo, nos anos 1990, em relação a Israel e Palestina, os primeiros acordos de paz entre o governo israelense e a velha OLP, que inclusive passa a se redenominar ANP, Autoridade Nacional Palestina, a partir dos acordos de Oslo, o governo palestino com vistas à criação de um país, de um Estado para os palestinos. Um dos patrocinadores desses acordos de Oslo foi o governo americano do democrata Bill Clinton na década de 1990.
assim como também houve pressão do governo americano para retirada das tropas sírias, retirada das tropas israelenses do território libanês, com vistas à estabilização da região. Vejam bem, não é um esforço de estabilização porque os Estados Unidos são bonzinhos. Não existe bondade e não existe maldade em relações internacionais. É um esforço de aumento da influência americana. Mas esse esforço de aumento de influência está sendo feito através da busca de estabilização. Há, entretanto, um problema. Como estabilizar uma região que tem esse histórico de décadas de conflito entre grupos étnico-religiosos tão diferentes, um histórico de décadas de conflito civil de tamanha intensidade? Ora, a política serve para isto. Composição de governo no Líbano representativo dos grupos religiosos, presidente cristão, primeiro-ministro sunita, representante do parlamento xiita. Assim, todos os grupos mais importantes de formação religiosa que têm validade política, se sentem representados na estrutura de poder e, consequentemente, podem, pelo compartilhamento da estrutura de poder, estabilizar a sua relação. Não apenas em cargos ligados ao poder executivo, mas também ao poder legislativo do Líbano, que é a Assembleia Nacional Libanesa, com uma paridade entre muçulmanos e cristãos. São 128 deputados, 64 são cristãos, 64 são muçulmanos. E não apenas 64 cristãos, 64 muçulmanos, como nós temos uma divisão entre as 64 cadeiras de cristãos entre maronitas, ortodoxos gregos, melquitas e assim sucessivamente. 64 cadeiras para muçulmanos e drusos, 27 para sunitas, 27 para xiitas e assim sucessivamente, tá legal? Então há uma distribuição paritária entre metade para muçulmanos, metade para cristãos e ainda dividindo cada uma dessas metades proporcionalmente à participação de cada uma dessas religiões que tem validade política, né, como grupos religiosos, como grupos políticos. E a isto nós damos um nome, é uma estrutura política confessionalista. Confessionalismo, acomodação dos principais grupos políticos religiosos na estrutura de poder. Não confunda com Estado confessional. É uma distribuição de cargos políticos ligada a grupos religiosos e não Estado confessional. Vejam, há quem hoje critique isto, e isto não deixa de ter problemas. Mas isto é, ao mesmo tempo, uma solução que já foi dada e eu acho que dificilmente pode ser revista. Vejamos quais são os problemas, vejamos quais são as soluções, vejamos como isso poderia ser aprimorado. Problemas: potencialidade de avanço do sectarismo e permanência de grupos excluídos da estrutura de poder, aumentando as tensões com a dinamização da sociedade. Então, sectarismo, por quê? Porque agora eu sou maronita, eu tenho determinadas cadeiras, vou me ensimesmar ao meu grupo, criando, portanto, uma condição de afastamento e potencial animosidade frente aos outros grupos. Isto pode acontecer, mas não necessariamente. Permanência de grupos excluídos na estrutura, ainda mais com o aumento da dinamização da sociedade. Vejam, essa distribuição, esse acordo de distribuição de cargos de fundo confessionalista data do final da década de 1980. Agora, vamos pensar na década de 2010, vamos pensar no limiar da década de 2020. Vamos imaginar que você seja um libanês. Quem sabe você é cristão, tá certo? Agora, me diga, junto a qual desses grupos você tem identidade? Eu não teria identidade em relação a qualquer um desses grupos. Então, eles não têm representação a mim. Trata-se de uma diversificação da sociedade libanesa, uma dinamização da sociedade libanesa que exige uma reacomodação destes grupos na estrutura de poder, tá legal? Agora, há que se tomar cuidado com essa crítica, porque há quem diga que essa estrutura confessionalista é que está errada e que deveria ser, quem sabe, no limite, abolida. Mas vamos pensar historicamente, vamos pensar politicamente. Historicamente, esta divisão foi fundamental para pôr fim ao conflito civil no país. Então ela pode soar estranha para nós brasileiros, onde não existe essa distribuição de cargos políticos ligados à religião, mas ela foi fundamental para a superação do conflito civil.
E ainda mais, vamos imaginar uma reforma desse confessionalismo, vamos imaginar esse confessionalismo sendo eliminado, mas o que o partido xiita, Hezbollah, diria acerca disto? O que os maronitas das velhas falanges diriam acerca disto? Quem sabe uma retomada da violência para fazer valer os seus direitos políticos? Quem sabe uma retomada do conflito civil? Então, não. Então, essa estrutura causa algum estranhamento para nós brasileiros, mas essa estrutura tem que ser pensada historicamente. Ela foi fundamental para a superação do conflito civil. Tá? E ainda mais, os principais grupos políticos do Líbano na atualidade são estes grupos que têm pano de fundo a religião. Então eles não vão abrir mão alegremente do seu poder, mas são necessárias reformas. Que reformas são estas? Que problemas que evidentemente permanecem na sociedade libanesa? Primeiro, e de fato, a ideia de sectarismo, a ideia de animosidade entre esses grupos. E voltando lá nos slides iniciais, eu disse para vocês, os muçulmanos não atuam em bloco. Há xiitas e há sunitas, que se teologicamente não têm grandes diferenças, do ponto de vista político, tem sim uma identidade sunita, uma identidade xiita. E aconteceu nos anos 2000, em 2005, um atentado à bomba que levou à morte o primeiro-ministro Hariri, o primeiro-ministro que era sunita. Esse atentado está em investigação e julgamento até agora. Agora no mês de agosto, este atentado deve ter a finalização do processo judicial do julgamento dos acusados. E os acusados de assassinato do primeiro-ministro muçulmano foram muçulmanos. O primeiro-ministro era sunita e os acusados de assassinato, os atentados eram xiitas. Isso vai ser finalizado agora. Então realmente permaneceu o sectarismo. Mas, ainda mais, há uma dinamização da sociedade que demanda outras formas através das quais o governo se relacione com a sociedade civil. O governo, na prática, é alheio a demandas populares. Como nós podemos pegar essa ideia e dar uma objetividade maior a essa ideia? Porque alheio às demandas populares parece uma questão de ordem valorativa, o governo não liga. Mas nós poderíamos pensar nisso de uma maneira mais racional, mais objetiva. Este gráfico é bastante interessante. Eu tirei esse gráfico do livro Poliarquia, de Robert Down. E ele mostra a tendência de democratização na sociedade, sendo que Robert Down não usa a expressão democracia, ele usa a expressão poliarquia. Aqui nós temos uma condição máxima de democracia, de poliarquia, a partir de duas dimensões, que é a dimensão da competitividade, a dimensão da inclusividade. E o que nós encontramos na base 0,0. Então não tem inclusividade, não tem competitividade. É o que Robert Down chama de hegemonias fechadas. Vamos imaginar, por exemplo, o regime stalinista. Stalin está no poder. E quem pode entrar no poder depois de Stalin nas próximas, quem sabe, eleições? Não existem eleições. Stalin está no poder e vai continuar no poder. Não há competitividade pelo poder. Agora, o governo stalinista representa os interesses de quem? Amplos interesses na sociedade. Vamos imaginar que um grupo de intelectuais, de cientistas políticos, sejam contrários ao acordo Ribbentrop-Molotov. Mas Stalin, quem está no poder, demanda este acordo. Então será que vão haver debates? Não há inclusividade. O poder é exercido sem canais de comunicação com a sociedade civil, em uma hegemonia fechada. Nós podemos, entretanto, aumentar a dimensão da inclusividade, sem aumentar a competitividade. Então nós chegamos a hegemonias inclusivas. O melhor exemplo talvez seja a Iugoslávia da década de 1940 ao início dos anos 1980, governada pelo Marechal Tito. Então nós temos um presidente governando o país por décadas a fio, não há competitividade pelo poder. Mas o Marechal Tito, inteligentemente, criou inúmeros canais de comunicação com a sociedade, com sindicatos rurais, com trabalhadores urbanos, com o empresariado,
com os grupos de formação étnico-religiosa da antiga Iugoslávia, né? Os croatas cristãos ortodoxos, cristãos católicos, os sérvios, né? Etnia da qual o próprio Tito fazia parte, os sérvios, esses sim cristãos ortodoxos, os muçulmanos e assim sucessivamente. Então havia esses canais de comunicação, havia inclusividade em uma estrutura de poder que não tinha competitividade. Nós podemos, entretanto, e agora sim muita atenção, aumentar a dimensão da competitividade, mas sem inclusividade. Brasil do início do século XX, República Velha. Nós temos algumas oligarquias rurais que competem pelo poder. A oligarquia mineira, a oligarquia gaúcha, né, mais periférica, a oligarquia paulista. Agora, como os interesses do pequeno produtor rural, do trabalhador rural, das populações pobres das cidades, do empresariado que se formava, da burguesia industrial que se formava, como estes interesses eram representados pela oligarquia rural no poder em nível nacional? Não eram representados. Então nós temos alguma competitividade pelo poder, mas não tínhamos inclusividade em oligarquias competitivas. E por que eu disse atenção? Porque a estrutura confessionalista do Líbano na atualidade se aproxima deste problema. O problema, portanto, de haver elites políticas xiita, sunita, maronita, cristã ortodoxa, né, que competem entre si na estrutura confessionalista, mas não têm relações efetivas com as demandas da sociedade que se dinamizaram nas últimas décadas. Então, isto é que precisa ser reformado, de modo a que haja a constituição desses canais de comunicação, não havendo o que nós temos no governo libanês. Um governo corrupto. Eu coloquei corrupção com interrogação e exclamação, porque realmente é uma análise que isso está sendo muito popular, né? Então xingar o governo libanês de corrupto. Agora, corrupção é em grande parte uma questão de ordem subjetiva e moral. Então existe a norma que é constituída adequadamente, que é justificável, e existe a pessoa corrupta que opta por não seguir a regra. Então trata-se de um problema de ordem moral? Trata-se de um moralismo subjetivista? Não. Trata-se de um problema de ordem política estrutural objetivamente identificável, tá certo? E ainda mais, com a sujeição deste governo a bancos, alheio, portanto, a necessidades da população. O que isso vai desenrolar na prática? Nos últimos anos tem havido significativo aumento do endividamento público libanês. A dívida pública libanesa é hoje na faixa de 150% a 170% do PIB libanês. Isto em si não seria um problema de tão alta gravidade. Isto em si. Há países no mundo, como o Japão, por exemplo, que tem uma relação dívida-PIB que é ainda pior do que a libanesa. Mas por que não há pressão do sistema financeiro mundial contra o Japão, contra a enorme dívida pública dos Estados Unidos? Porque parece que o sistema financeiro mundial é um tanto seletivo em quem ele faz pressão. Em grandes economias mundiais, em países que têm grande poder político mundial, Japão, Alemanha, França, Estados Unidos, não há maior pressão do sistema financeiro. Há negociações diversas, né? Mas junto a países médios, pequenos, aí sim. É o caso da Grécia, é o caso da Espanha, é o caso da Irlanda, durante a crise PIGS na Europa no começo da década de 2010. E veja a denominação que a própria imprensa, ligada a esses interesses estrangeiros, esses interesses do sistema financeiro mundializado, a maneira como ela designava estes países por um acrônimo, PIGS, uma forma nada elogiosa de designação destes países. Então o sistema financeiro mundial adora utilizar as instituições como o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, outras instituições para pressionar não o Japão, não a Alemanha, não os Estados Unidos, mas o pequeno, como é o caso da Grécia, como é o caso do Líbano, como é o caso da Argentina. Mas a Argentina tem uma diferença. O governo Fernandes herdou uma condição financeira bastante precária dos governos anteriores, do governo Kirchner e do governo Macri. Essa situação financeira bastante precária é uma situação que levou a Argentina a entrar em precárias condições agora em 2020, na crise Covid-19. Mas o que a Argentina fez, senão a decretação da moratória da dívida? A imprensa brasileira, a imprensa conservadora argentina, arrepiou seus pelos, né, de ódio, espumando contra o presidente Fernandes. Mas o que aconteceu na semana passada, se não um acordo?
Um acordo entre o governo da Argentina e os credores internacionais para suas dívidas de curto prazo. E por esse acordo, a dívida de curto prazo da Argentina foi reduzida quase pela metade. Do nada, então, apareceram 30 bilhões de dólares para o governo da Argentina. 30 bilhões que seriam comprometidos com credores internacionais. E agora ficaram na economia da Argentina. E o governo pode utilizar para mitigar os problemas de saúde da Covid-19, para mitigar os problemas econômicos, sociais da crise sanitária, né, pela negociação. O que o governo Fernandes fez, então? Atendeu às necessidades nacionais. Mas foi isso que o governo grego fez na crise PIGS? É isso que o governo libanês faz, tendo em vista o seu endividamento público? Não, ele faz o contrário, ele faz o clássico. O governo está devendo para os credores. Então, como ele faz? Gasta, investe menos e arrecada mais. Investe menos, redução dos investimentos públicos. Sabemos desde a crise americana dos anos 1930, a depressão americana, que uma economia capitalista em crise só sai da crise com investimentos. E na crise não é a iniciativa privada que vai fazer o investimento, é o poder público que faz. Se a economia libanesa está em crise, ela demanda o Estado fazendo investimentos, mas a pressão dos credores internacionais é para que haja redução do binômio investimento-gasto do governo libanês, e não apenas aumento da arrecadação de impostos, aumento da tributação em uma economia que está em crise. Então, junto a empresários, pessoas jurídicas, junto a trabalhadores, pessoas físicas, que estão com graves dificuldades financeiras, em especial pelo avanço do desemprego. Ainda mais por pressão do sistema financeiro internacional, desvalorização da moeda em uma economia libanesa que tem 70% de produtos importados. Quando a moeda do país é desvalorizada frente a moedas estrangeiras, o preço na moeda nacional e os produtos importados vai se tornando mais caro. 70% dos bens de consumo são importados. Então aumentou mais e mais a inflação, inclusive de gêneros de primeira necessidade, no Líbano desde 2018, desde 2019 e agora ao longo de 2020, junto a uma população que tem uma renda deprimida e está crescentemente desempregada. Então é desse jeito que o Líbano entrou em 2019, protestos, e em 2020, com grave crise política e econômica no ano da Covid-19. Então, ao invés de o Líbano ter entrado de uma maneira econômica e política sólida, politicamente de forma coesa, com uma economia bem estruturada para enfrentar a Covid-19, não. As condições estavam as mais precárias. Para piorar a situação, vejam vocês, 10% do PIB libanês vem do turismo. Aqui no Brasil, o percentual do PIB que é ligado ao turismo é muito menor, 3,71%. Aqui no Brasil, o turismo gera empregos diretos e indiretos de 7 milhões de trabalhadores. Então vejam a importância do turismo aqui para o Brasil, mas a economia libanesa é bem menor do que a economia brasileira. E o PIB do Líbano ligado ao turismo não é só de 3,71%, é de 10%. O turismo foi uma atividade imediatamente, intensamente impactada pela Covid-19. Portanto, a situação libanesa ficou na pior gravidade, com uma inflação mensal de 30%, um desemprego que é estimado por alguns em 40% da força de trabalho, desvalorização de 70% da moeda, uma expectativa de queda do PIB em 2020 de 12% e 50% da população abaixo da linha de pobreza. É neste Líbano que houve a explosão no porto em Beirute. Explosão que afetou de alguma forma metade da capital libanesa. Explosão que deixou mais de 300 mil pessoas desalojadas sem casa devido à gravidade, à extensão da explosão. O que houve para haver a explosão? Só o tempo vai dizer. Então, inicialmente saíram as informações de ataque e de atentado. Essas informações arrefeceram para acidente. Lembrem-se, se é um ataque, se é um atentado, tem um responsável. Se é um acidente, também tem. Aqui no Brasil nós infelizmente temos uma memória muito curta e uma leitura muito errada acerca desses episódios. Brumadinho, Mariana, são as barragens que estouraram recentemente e a imprensa frequentemente diz que foi a chuva. Choveu demais e estourou a barragem. Não, tem um responsável.
É um acidente, é um desastre tecnológico, na verdade, que tem um responsável, assim como se as investigações culminarem com um acidente no porto do Líbano. Agora, mais do que a explosão, o que ela deveria deflagrar é uma reforma política no Líbano, uma reforma para que a estrutura de poder se torne efetivamente representativa das demandas da população, sem necessariamente um rompimento com essa lógica confessionalista, mas com uma diversificação da estrutura de poder, de modo que haja esta representatividade, para que a estrutura política seja suficientemente coesa para direcionar as políticas públicas, políticas econômicas, políticas sociais, políticas de segurança, para as necessidades tão graves que estão dadas às populações libanesas na atualidade. Tudo bem? Era isso que eu queria passar para vocês hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, algum problema, alguma sugestão acerca desse tema, por favor, me encontre via Messenger, via Direct, e a gente troca mais uma ideia, tá certo? Era isso por hoje, então boa sorte para todos e até mais.